Olá, meus queridos, meus amados, olha, mas aqui no canal, olha, deixa eu te pedir antes que você vai gastar um tempinho, você vai curtir, você que vai ver esse vídeo, você vai curtir o nosso canal, dá um like, né? Dá um like no nosso, ali para nos ajudar, compartilhar e também comentar. E hoje eu quero estar começando aqui, porque eu estou aqui com o livro do missionário R.R. Soares, Bênçãos do Outono, do R.R. Soares. E eu quero estar começando aqui fazendo uns vídeos sobre esse livro todo dia. Se você quiser esse livro, você que é aqui de Machado, quiser adquirir, é só nos procurar aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, que eu tenho ele aqui. E eu quero estar, cada dia, esse livro ele é o seguinte, né? O missionário fez ele, são as bênçãos do outono, está começando a estação de outono, hoje, dia 20 de março de 2022, e cada dia tem uma mensagem, e eu quero trazer essa mensagem aqui, o que ele explica, né? Vamos falar do que ele explica aqui, fazer um videozinho aqui, falando disso aqui. Hoje ele começa, o primeiro dia de outono, né? E dia 20, ele começa lá em Atos 9:3, que diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então aqui fala de Paulo, né? O encontro que Paulo teve com Jesus, que ele estava indo para Damasco, perseguia os cristãos, e de repente ali apareceu um resplendor do céu, que era Jesus, veio falar com ele. Então vamos pegar aqui a explicação do missionário. Diz assim: como foi a saída de Saulo de Jerusalém? Quanto tempo levou aquela caminhada? E onde ele pernoitou? São perguntas que ninguém faz, mas o Senhor, que o acompanhava, sabia de tudo. Na verdade, Deus conhece os pensamentos de todos e certamente sabia das ameaças que aquele homem respirava contra os discípulos de Cristo, que eram de Damasco. Da mesma forma, o Pai conhece tudo o que pensamos e estamos dispostos a fazer. Vigie. Bom, aqui nós sabemos a história de Paulo. Ele pediu carta, lá em Jerusalém, ele pediu carta para as autoridades, né? Para ele perseguir os cristãos que estavam em Damasco. E ele estava indo, Paulo ainda não é conhecido como, não era o grande apóstolo Paulo, era apenas o Saulo de Tarso, e era um perseguidor implacável da igreja. Então ele saiu ali de Jerusalém, ninguém sabe, como eu disse, ninguém sabe o tempo, ninguém pergunta isso, quanto tempo ele levou, mas com certeza ele ia mal intencionado. Diz assim: a importância de Saulo não era maior do que a de qualquer pessoa. O que o Senhor fez por intermédio dele, fará por qualquer outro a quem ele chamar. Aqui está falando, logicamente, da importância de Paulo, do chamado de Paulo. Não do que ele ia fazer ali, perseguir os cristãos, mas naquele momento que ele ia perseguir os cristãos, ele achava que estava fazendo aquilo e era agradável a Deus. Jesus aparece e faz ali um chamado para ele se tornar o que ele se tornou depois, o grande apóstolo Paulo, que pregou o evangelho, foi perseguido, enfim, muitas coisas. Vamos continuar aqui com a leitura. Deus o preparou para aquele momento. Agora, quem pode dizer que o Altíssimo não nos tem instruído para desempenharmos uma missão na sua obra? Ainda que alguém se deixe levar pelo inimigo, mudará caso se entregue a Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele estava perseguindo a igreja, era um perseguidor, mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele se entregou e se tornou, como a gente já falei várias vezes, né? O grande apóstolo Paulo, com o ministério que impactou ali aquela região toda, não apenas Jerusalém, mas na Ásia inteira. Ele partiu para outros países fora. Então, Saulo seguia sua viagem no caminho que escolheu, pois pensava que isso agradava a Deus. Isso é uma coisa bem importante de lembrar em Paulo, que mesmo quando ele estava perseguindo a igreja, ele fazia aquilo achando que estava agradando a Deus.
Ele não fazia aquilo porque ele queria ser contrário a Deus. Isso também tem o sentido do chamado, né? Na verdade, o chamado de Paulo é como se Deus estivesse reorganizando a caminhada de Paulo com Deus, porque ele estava fazendo uma coisa errada, achando que agradava a Deus. Aí Deus disse, não, eu vou te chamar, eu vou te mostrar o certo. Jesus aparece a ele para mostrar, e você vai fazer o que é certo. Você está errado na sua forma de me servir. Tem pessoas que estão assim também, são pessoas que amam a Deus, que têm esse prazer, que é servir a Deus, e acham que estão servindo a Deus, às vezes se dobrando diante de uma imagem, ela acha que ela está adorando a Deus, quando na verdade Deus detesta aquilo. São pessoas que estão nessa prática, mas que um dia Deus vai chegar e vai orientá-la, e vai dizer, sai dessa prática aí, tem uma forma de você me servir, de você me adorar, que não tem você adorando imagens. Tem pessoas que estão adorando imagens, e não são pessoas que não gostam de Deus, não, elas fazem aquilo com o coração íntegro, achando que está servindo a Deus. E essas pessoas são sinceras mesmo, elas sinceras com Deus, né? Estou falando, não apegadas a tradições religiosas, mas ainda estão numa tradição, ainda estão sendo enganadas. Um dia Deus vai abrir os olhos dela. Quando a pessoa está muito presa numa coisa, está acreditando muito naquilo, às vezes precisa de algo especial. Então Deus sabe como vai alcançar cada um, como já alcançou tantos. Então assim, ele pensava isso, que agradava a Deus, mas de repente uma luz do céu o cercou. Precisamos desse resplendor para mudar de vida, se trilharmos veredas tortuosas. É uma verdade, a expressão da luz, o resplendor de Cristo na nossa vida, da palavra de Jesus, para nos mostrar, nos dar a direção certa. A luz ali representa, lógico que ali Jesus, havia aquela luz, e em seguida veio o que? Jesus falando, tudo está dentro da palavra. A palavra é a luz que ilumina, que se a pessoa der atenção, se ela ouvir, entender, ela vai sair do caminho. Se estiver numa vereda tortuosa, errada, ela vai para a vereda, vai para o lugar certo. Que era o caso de Paulo, que estava de uma forma religiosa, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, e de repente Jesus vem e orienta ele. Aí ele começa a fazer a coisa certa, que era servir a Deus, que era ser igreja, que o certo é ser igreja. Ser igreja não é, que a gente fala igreja, a gente hoje costumamos muito chamar da igreja o templo, o prédio. Não, a igreja é um povo servindo a Deus, um povo crente em Jesus, um povo servindo a Jesus. Às vezes ele vem sem a manifestação física e não aguentamos de tanta convicção em nosso coração. Deus é bom e fiel. Porque o missionário fala que às vezes Deus vem, Jesus vem até nós sem uma manifestação. Paulo teve uma manifestação, teve um resplendor de luz, uma coisa que deixou ele até cego. Mas às vezes não é isso, às vezes é a convicção dentro do coração. Deus vem e se manifesta em você, quer dizer, trazendo aquela convicção, aquela certeza que você precisa mudar, que você precisa se converter. Agora, só para a gente entender isso aqui, que o missionário falou, eu lembro de um caso que um amigo, pastor, ele me contou. Ele, por muito tempo, ele foi do tráfico de drogas, até um dia que ele foi preso, e quando ele foi preso, ele ficou ali muito angustiado, vários meses angustiado na prisão. E ele disse que ali pessoas começaram a pregar para ele, começaram a falar com ele e deram até uma Bíblia para ele, ele começou lendo. E ele falou que um dia ele estava lendo aquela Bíblia, muito angustiado, no pátio da prisão, e ele disse assim, oh meu Deus, poxa, mas eu estou muito angustiado. Se verdadeiramente o Deus que os crentes falam é verdade, que o Senhor fale comigo, se o Senhor é verdadeiro como os crentes dizem. E ele disse, naquela hora, ele disse, olha, eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo ali Isaías, mas aquela palavra que eu estava lendo, aquela parte bíblica, era como se eu não estivesse lendo, era como se o próprio Deus tivesse chegado ali, sentado do meu lado e estivesse falando aquelas palavras que eu estava lendo para mim. Quer dizer, trouxe uma convicção no coração tão grande, que ele disse, naquele dia eu me rendi a Deus, aí veio... A causa dele foi julgada,
Aí foi liberto e dali ele saiu e nunca mais foi para o tráfico de drogas, até recebeu propostas, até no momento de dificuldade, mas ele ficou firme servindo a Deus e hoje é um pastor, vive pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho em uma das cidades de Minas Gerais. Bom, diz assim, eu tinha somente 6 anos, aqui é o missionário contando dele, a história dele, quando eu fui com 2 irmãos mais velhos a uma igreja representar os nossos pais, que recusaram tal convite. A mensagem entrou em meu coração como uma espada afiada. Apesar da minha pouca idade, senti que Deus falava comigo pelo pregador. Isso aqui é o que acontece, né? Aquele que acabou de falar, que eu estava explicando o que aconteceu. Isso acontece com todos nós, que um dia a palavra falou conosco. Eu lembro, por exemplo, hoje eu prego o Evangelho, mas, logicamente, nem sempre a gente pregou. A gente chegou na igreja como membro. E eu lembro que teve uma pregação que foi algo tão forte comigo que me chamou para o ministério. E o pastor não veio dizer para mim, olha, isso não, ele estava pregando. Enquanto ele pregava, aquilo era como se não fosse mais ele pregando, era como se fosse o próprio Deus falando comigo. Teve uma coisa também, quando eu comecei no Evangelho, eu lembro que eu comprei uma Bíblia e eu comecei lendo aquela Bíblia em casa. Eu não entendia muito bem, eu fui procurar os pregadores na televisão para aprender. E encontrei um missionário. Todo dia eu trabalhava à noite, chegava do serviço de manhã, ligava a televisão, o missionário estava pregando e eu ficava acompanhando. E um dia eu tomei uma decisão, falei assim, não, vou servir a Deus, mas não vou para a igreja, não quero estar vivendo essa coisa de crente, não. Vou fazer as coisas certinhas, não vou beber mais, não vou fazer um bocado de coisa que fazia errada, vou ficar servindo a Deus dentro de casa. E um dia, na hora que eu cheguei, liguei a televisão, o missionário estava dizendo assim, olha, você que está aí dizendo que vai servir a Deus do seu jeito, o seu jeito é errado, porque ele tem o jeito dele, você tem que servir do jeito dele. E aquilo ali, eu não estava mais vendo o missionário, não é que o missionário tenha se transformado, mas eu estava deixando de ouvir o homem falar, é como se o próprio Deus estivesse falando para mim. Aquela palavra para mim não era o missionário pregando mais, era Deus falando comigo, olha, sai desse pensamento, você vai me servir do teu jeito, é do meu jeito. Aí foi dali que eu comecei a buscar, fui procurar a igreja para congregar, e enfim, até hoje estou aqui. Mas é essa forma que Deus fala às vezes com a gente que fala. No caso do missionário aqui, ele ainda era criança, ele fala. Aí ele diz assim, continuando assim. Eu disse, apesar da pouca idade, senti que Deus falava comigo pelo pregador. Chorando eu disse que aceitava Jesus como meu Salvador, pois não queria ir para o inferno. O Senhor é lindo. Algumas vezes vi pessoas chorarem em voz alta enquanto eu pregava a palavra, e entre soluções oravam, tem escrito soluções, acho que essa palavra aqui deu no erro aqui, acho que é entre soluços, pelo texto, mas está soluções, está escrito soluções aqui. Algumas vezes vi pessoas chorarem em voz alta enquanto eu pregava a palavra, e entre soluções oravam, arrependendo-se de seus pecados. Eu acho que é entre soluços, só que aqui no livro erraram, hein? Tem um erro aqui no livro. Arrependendo-se de seus pecados e entregavam a vida a Jesus, que o resplendor do Senhor alcance a vida daqueles que leem esta mensagem ainda não são salvos. Quando vier, não haja com desdém, mas aceite a oferta divina. Talvez você não tenha outra chance nessa hora. É pegar e não largar. A obra de Deus é só Ele pode dizer quando este ou outro fenômeno acontecerá, ou a hora em que uma pessoa estará pronta para aceitar a oferta da salvação. O perdido terá a sua oportunidade. Quem vive ao lado do Senhor e faz a sua vontade, há de saber o momento para todas as coisas. Aí ele colocou aqui
Perde muitos o obreiro que não está aos pés de Cristo. Não é bem isso aqui, né? Aqui é só continuação do livro. Deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia aqui, para me ler para você com precisão o que ele usou aqui. De Eclesiastes. Está explicando. Ele usou. Até sei mais ou menos, sei qual que é o versículo aqui, mas eu vou pegar a Bíblia que é para te passar a palavra com total precisão. Peguei uma Bíblia aqui com a letra tão pequena que está difícil de encontrar. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, vamos ver aqui, como referência. 8, 5. Deixa eu ver se essa Bíblia eu consigo enxergar. Ele diz assim: quem guarda o mandamento não experimentar nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, esse é o versículo que ele usou aqui como referência para dar aqui. O perdido terá sua oportunidade. Quem vive ao lado do Senhor e faz a sua vontade há de saber o momento e todas as coisas. Então, aqui ele usou o versículo Eclesiastes 8:5 que eu acabei de ler. Perde muito o obreiro que nunca está aos pés de Cristo. Afinal, a falta dessa aproximação o impede de ser mais usado por ele. Aqui já fala o obreiro, isso pode ser o pastor ou qualquer pessoa. Se a pessoa não se aproxima de Cristo, não se aproxima de oração, de buscar na palavra, ela vai perder muito, né? Às vezes Deus quer usar tanto, mas por falta de entendimento, de compreender as coisas de Deus, Deus não vai poder usar a pessoa, já que Deus nos usa através da nossa fé. A Bíblia diz que as coisas que Deus tem preparado para nós coisas grandes, ou melhor, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, quer dizer, do que aquilo que pedimos ou pensamos receber dEle, conforme o poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder da fé. E esse poder vem através de quê? Da pessoa estar perto de Deus, quer dizer, a pessoa está buscando a palavra, a pessoa está próximo da palavra, do entendimento da palavra. Quando chegou o momento de Jesus se revelar a Saulo, a obra foi instantânea. O Senhor continua operando dessa mesma maneira. Nós temos que ver uma coisa: por que Jesus se revelou a Paulo? Por que Jesus escolheu Paulo? Porque Paulo, mesmo sendo um perseguidor da igreja, mas ele fazia aquilo em sinceridade. Ele era um cara sincero, buscando agradar a Deus, mesmo que ele estava errado, sem entendimento, mas ele achava que estava agradando a Deus. Então, quer dizer, Jesus viu, esse cara, ele é sincero comigo, só que ele está errado. A direção dele está errada, então eu preciso me revelar para ele, eu preciso orientá-lo. Isso é qualquer pessoa que às vezes está dentro de um segmento religioso, de qualquer coisa, fazendo alguma coisa errada, mas não, eu estou fazendo isso porque eu quero agradar a Deus. Mas ele quer agradar mesmo. Vai chegar o momento que Jesus vai se revelar para ele através de uma pregação, através da palavra ou de qualquer coisa, e vai direcionar a pessoa no caminho certo. Por quê? Porque Jesus sabe que aquela pessoa tem um coração voltado para ele, mesmo que não está sabendo como, porque está sem orientação. Então ele vai se revelar. Não quer dizer que ele vai se revelar como se revelou com Paulo, veio uma luz, uma coisa, mas ele se revelar através de uma pregação, através da palavra. A pessoa vai acordar. Quantas pessoas nos despertaram através da pregação, através da palavra? Então assim, não sabemos quando a semente que plantamos frutificará. Por isso temos de lançá-la de manhã à tarde e durante a noite. Eclesiastes 11:6 diz: lança a tua semente e você não vai saber qual delas vai brotar. Se é todas que você lançou, Isso aqui está falando da pregação do Evangelho, né? Prega, fala de Jesus, leva a palavra às pessoas. Você não sabe qual daquela pregação, daquela palavra que você deu vai produzir fruto em qual coração, se em todas as pessoas que ouviram, ou se alguém, ou se naquele momento, ou se em outro momento. Então, Deus é perfeito e nos dirigirá para que a obra seja completa. Ore. Aí aqui no livro ele faz uma oração
Eu não vou ler essa oração, acho que a oração é mais uma coisa da gente fazer entre nós, entre você e Deus, você falar com suas próprias palavras, mas isso aqui é um livro, né? Então é interessante para ensinar. Então você que quiser esse livro também, aqui de Machado, pode procurar. Se não é de Machado, pode ir em qualquer igreja nossa, com certeza vai encontrar esse livro, Bênçãos de Verão. E eu volto, amanhã eu volto com o segundo dia, a segunda lição, e vamos procurar nesse outono caminhar nas bênçãos de outono, do missionário R.R. Soares, mas nas bênçãos de Deus, né? Deus abençoe, esse forte abraço. Deixa eu fazer a oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada pessoa, Pai, que vê esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor coloque a tua boa mão sobre eles e que ele compartilhe com outros para ajudar mais pessoas, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, abençoa cada pessoa que nos acompanha, Deus, nas redes sociais, Pai, seja no YouTube ou também no Facebook. Que a tua boa mão esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Forte abraço. Deus abençoe.